Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Vamos para o nosso terceiro dia de estudo bíblico. O nosso estudo bíblico diário, a mensagem de Deus para nós hoje. Nós vamos aprender lições espirituais sobre a vida de Eva. Vamos meditar na palavra de Deus no capítulo 3 de Gênesis. Senhor, em o nome de Jesus, Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença porque queremos aprender do Senhor. Abrimos o nosso coração para Ti nesta hora, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos à leitura. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Amadas, eu vou dar uma parada aqui, porque eu quero meditar com vocês nessa passagem. Percebe que, como a mulher, desde um princípio, ela tem o poder de influência, de influenciar. Tá certo que aqui Eva, ela teve o poder de influenciar o seu marido para fazer algo que não devia. Mas nós temos hoje o poder de Deus para influenciar o nosso marido, os nossos filhos, as pessoas à nossa volta, mas com uma influência boa. Influenciá-los, atraí-los para Jesus. Nós temos esse poder, sim. Se você for uma mulher que buscar a sabedoria de Deus, pedir a Ele a direção, a estratégia, Ele vai usar você para influenciar o teu marido, os teus filhos, e atraí-los e trazê-los para o Senhor. Busque direção do Senhor. Amém? Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Outro ponto que eu quero abordar com vocês. A gente vê aqui na passagem do versículo 8 e aqui no 10, onde Adão diz que se escondeu do Senhor. Hoje em dia, o erro de muitas de nós é esse. É quando errarmos, fazermos algo que não deveríamos, ao invés de assumir o erro, de pedir perdão, de se arrepender e deixar. Muitas mulheres hoje estão afastadas da igreja, afastadas dos caminhos do Senhor, porque lá atrás elas erraram, pecaram, fizeram algo que não deviam e por vergonha se afastaram da igreja, se afastaram da presença de Deus. Ao invés de assumirem o erro, pedir perdão e seguir uma nova direção, se afastaram, foram enganadas pelas mentiras de Satanás. Porque é ele o acusador. O nosso Deus, ele é um Pai amoroso, misericordioso. Se pedirmos a Ele perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Ele nos perdoa e está de braços abertos à nossa espera. Mas o vil tentador, o diabo, ele é o acusador.
Ele que nos acusa, fica na nossa mente falando: você fez isso, você não devia, você não é digna, você não merece. Ei, mulher, para de ouvir as vozes do diabo. Comece a dar ouvidos àquilo que o Senhor fala. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te aceita. Lógico que isso não te dá o direito de, não, porque eu sei que Deus me aceita, porque Ele me ama, Ele me perdoa, eu vou ficar errando toda vez, eu vou errar e vou pedir. Não. Mas quando errarmos, devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus, e Ele está de braços abertos à nossa espera. Aleluia. Versículo 11, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Outro erro de Adão. Ele não assumiu o erro dele, ele preferiu culpar a Eva pelo seu erro. Se Deus disse expressamente para ele que ele não deveria comer, ainda que quando Eva chegou e ofereceu, ele deveria ter recusado, ter dito não. Não é porque ela pecou que ele deveria pecar junto. Não é porque ela desobedeceu a Deus que ele deveria desobedecer junto. Isso tem sido o erro de muitas pessoas cristãs hoje em dia. Muitos têm caído por causa disso. A mulher que é casada, que está na igreja com o marido, e o marido se afasta, ela vai e se afasta também. Isso é um erro. É um erro e não adianta culpar o marido, dizer eu saí porque você saiu. Não. Você saiu porque você quis. Porque você poderia ter continuado buscando a Deus até que o Senhor trouxesse de volta também ao seu marido, ao seu filho, quem quer que seja. Se você está longe da presença de Deus hoje, volte agora. Eu não sei se você tem reparado a sua volta, mas estamos vivendo tempos difíceis, tempos que não sabemos se amanhã estaremos aqui, se teremos uma nova chance amanhã. Então se arrependa hoje, não culpe o esposo, o filho, a pessoa, quem quer que seja, por você ter se afastado de Deus. Não culpe o pastor, não culpe o irmão da igreja, ou quem quer que seja que tenha feito algo de errado e você, ao invés de continuar olhando para Jesus, olhou para o erro. Mulher, não existe igreja perfeita nesta terra. Enquanto estivermos aqui, nós veremos o mal, nós veremos pessoas agindo errado, sim. Mas se nós estivermos com os nossos olhos fixos em Jesus, nós não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Vamos continuar firmes porque o nosso alvo é o Senhor. Quando eu vejo alguém dizendo, eu saí da igreja, eu me afastei da igreja porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. A igreja é lugar de gente doente, é lugar de gente pecadora. Lá na igreja não tem somente pessoas perfeitas, são pessoas imperfeitas assim como eu, como você. Então pare de querer colocar a culpa nos outros, assim como fez Adão. Ao invés dele dizer, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, não deveria ter dado ouvidos a ela, mas eu dei, mas a culpa também é minha. Ele simplesmente culpou a mulher. Então pare de culpar os outros pelos seus erros. Pare de culpar os outros por você estar longe do Senhor. Pare de culpar os outros. Quando você escolhe algo, é você que escolhe. Quando você escolhe sair, se afastar da igreja, da presença de Deus, foi você que escolheu. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e lhe disse que você não poderia mais fazer isso. Então pare de culpar os outros pelos seus erros, assuma os seus erros, peça perdão a Deus, peça desculpa, peça perdão a quem quer que tenha que pedir e volte antes que seja tarde. Continuando a leitura, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Percebe que aqui continua o jogo de empurra, um jogando a culpa no outro? Ao invés de assumir, prefere ficar culpando os outros. Quantas e quantas pessoas nós não vemos fazer isso hoje em dia? Ao invés de assumir que é falha, que é fraca, prefere culpar o outro.
Nós devemos todos os dias orar a Deus, pedir a Ele perdão pelas nossas limitações, pelas nossas falhas, porque todas nós erramos, e não ficar culpando o outro. Continuando a leitura, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comereis todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Nessa passagem, aqui no versículo 20 que acabamos de ler, o nome da matriarca da humanidade foi revelado. Podemos aprender lições espirituais muito importantes acerca da vida da nossa primeira mãe humana. O nome Eva significa vida. Ela foi a mãe de todos os viventes. Eva é a matriz original de todas as mulheres. Assim, de certa forma, as mulheres herdaram muitas coisas, tanto as negativas como as positivas da sua matriarca. E em um certo grau menor, os homens herdaram também muitas características da natureza humana, da sua primeira ancestral. Vejamos alguns exemplos aqui nas Escrituras. Eva foi criada para ser a companheira e auxiliadora de Adão, certo? Em Gênesis 2:18 está escrito isso. Eva foi tirada da costela do homem, para que o homem compreendesse que a mulher é parte dele e por isso deve ser amada e valorizada. Então, mulher, se o teu marido não te ama, não te respeita, não te valoriza, comece a conversar com ele, comece a ler a palavra e mostrar na palavra de Deus que ele está agindo errado, que ele está indo contra os ensinamentos de Deus, porque Deus deixou a mulher, Deus tirou a mulher da costela do homem justamente para isso, para que ele compreendesse que a mulher é mais frágil, que ela é parte dele e precisa ser amada, ser valorizada. Está escrito isso em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Eva foi criada para ter intimidade com Adão e eles completarem afetivamente um ao outro. Isso também no capítulo 2 de Gênesis. Eva errou ao se distrair, dando ouvidos àquela serpente. Cuidado com as distrações deste mundo. Cuidado com o que você anda se distraindo. Porque quando nós nos distraímos, nós podemos dar ouvidos ao que não devemos. Nós não podemos nos distrair com coisas duvidosas, coisas que possam nos induzir ao erro.
Eva foi dominada pela concupiscência da carne. Veja que no versículo Gênesis 3:6 que acabamos de ler está escrito: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ou seja, ela foi pela aparência. Paulo disse: e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O desejo de Eva aqui, de comer aquela fruta, foi maior do que a obediência a Deus. Paulo fala isso em Romanos no capítulo 13, no versículo 14. Eva foi dominada pela concupiscência também dos olhos, porque quando ela viu que aquela árvore era agradável aos olhos, ela sentiu o desejo de comer aquele fruto. João disse: porque tudo o que há no mundo, e a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2,16. Cuidado com as concupiscências da carne. Cuidado para não ser atraída por aquilo que os seus olhos veem e acabe também, assim como Eva, caindo em tentação, caindo no erro, sendo induzida a fazer algo que não deveria. Eva também foi dominada pela soberba da vida, porque a árvore era desejável para dar entendimento. A serpente havia seduzido Eva quanto ao fruto que Deus lhe havia proibido de comer. A serpente lhe disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva acreditou nessa mentira de Satanás, ao pensar que poderia ser como Deus. A mesma soberba demonstrada por Lúcifer, como podemos ver lá em Isaías, no capítulo 14, do versículo 11 ao 15. Foi por causa da soberba, foi por causa de querer ser igual a Deus, que ele foi lançado do céu, que ele foi jogado aqui na terra e está aqui até hoje. Em Provérbios 16:18, Salomão também afirmou que a soberba procede à ruína e a altivez de espírito precede a queda. Eva passou a sofrer as duras consequências do seu pecado, como podemos ver no versículo 16. Sofrimento na gravidez. Seu desejo seria submisso ao seu marido e o homem exerceria o seu governo sobre a mulher. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Percebe que até então Eva não tinha nome. Era conhecida somente por mulher. Mas após o seu erro, após isso, ela teve que se submeter ao seu marido e deixar que ele exercesse o seu governo sobre ela, e lhe dando o nome. Porque quem dava o nome à pessoa passava a exercer domínio sobre ela. Foi exatamente o que aconteceu. Eva passou a ser lembrada pelo resto da vida por causa do seu pecado. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14. Aqui, Paulo não estava culpando exclusivamente a mulher pelo pecado. Estava apenas reproduzindo um conceito teológico vigente naquela época. Deus, por sua misericórdia, não desistiu de Eva, assim como não desiste de nós hoje, e lhe prometeu a redenção, e a redenção de todas nós, ao determinar que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, como está escrito em Gênesis 3,15. Deus cumpriu esta promessa por meio de Jesus Cristo, como podemos ver lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 5. Está escrito: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Louvado seja Deus. Amadas, as lições espirituais dos personagens bíblicos nos alertam, consolam e dão esperança de redenção.
mesmo quando fracassamos. Deus não nos programou para não errarmos, mas Ele espera que não continuemos no erro. Veja o que diz a palavra de Deus no 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amadas, que o Senhor venha falar mais ao teu coração, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. Eu te louvo, te exalto e te agradeço, e eu peço ao Senhor, Deus, que fala, Pai, ao coração das tuas filhas, que abra o entendimento, Senhor, para que elas recebam, aceitem e exerçam, Pai, e coloquem em prática todos os ensinamentos, Pai, da tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.